Paiva and Team Media Officer Julio Graca, who will moderate the press conference. A couple housekeeping items. We have translation to the far right, QR code. You should have already been set up. And let Julio start moderating. Take it away. Bruna Delta da Casa TV. Renato, queria que você falasse um pouquinho desses dias de treinos da Westmont College. O que você acha que foi mais proveitoso? O que você falou vários dias que estava gostando muito do treino do Botafogo. O que mais te deixou animado com essa semana de preparação? Boa tarde. Olá, Bruno. Tudo. Para quem treina tão pouco, tudo. Foi aproveitar, de facto, estes 5 treinos que nós fizemos para relembrar algumas coisas que se estavam a perder e que se notava nos jogos, em especial que íamos fazendo no Brasileirão. Algumas coisas do nosso jogo, comportamentos do nosso jogo que se estavam a perder por falta de treino e que nós agora podemos focar-nos essencialmente no nosso jogar, naquilo que nós queremos, até porque chegaram jogadores novos e exatamente trabalhar esses detalhes, reforçá-los perante os que cá estavam, apresentá-los aos que chegaram, para que nós amanhã possamos ser nós próprios, que esse é o nosso maior objetivo, é sermos nós próprios amanhã. Portanto, feliz, muito feliz por voltar a treinar, por voltar a ver os meus jogadores desfrutar do treino, porque eles são de facto grandes profissionais e gostam de treinar até demais. Às vezes tenho que cortar por causa das questões físicas, mas de facto feliz por voltar aos treinos e por poder ter tempo para preparar os jogos. Renato, boa tarde, Márcio Douza, sou repórter do Lance. Olá, Márcio. Como controlar a ansiedade do elenco, do time, enfim, apesar do Botafogo ser um time rodado já, mas como controlar a ansiedade à véspera de uma competição tão importante como essa? Obrigado. Olha, são fatores que tu... Eu escuto muitas vezes as pessoas falar nisso. A ansiedade, como é que vamos fazer com a ansiedade? Vamos aceitá-la naturalmente. Isto é a primeira prova que se faz deste género, é o primeiro Mundial de Clubes. Estão aqui 32 equipas. Estamos numa elite do futebol mundial. Como é que não vai haver ansiedade? Obviamente vai haver ansiedade. E eu acho que a melhor forma de tu controlares a ansiedade é saber viver com ela e é saber que ela existe. Não é estar um elefante na sala e tu dizer está tudo bem. Não, os jogadores são humanos, nós somos todos humanos. Se lhe queres chamar ansiedade, se lhe queres chamar nervosismo, se lhe queres chamar seja aquilo que for, stress, é uma palavra da moda, ela está aí, ela existe. Como é que tu fazes para a controlar? É simples, é teres uma orientação, uma linha de metodologia e de filosofia de jogo e de trabalho. Não mudar, reforçar o que tu começaste a fazer desde o primeiro dia que cá chegámos e que tem feito os jogadores crescer a nível individual, a nível coletivo e, portanto, é sermos nós próprios. E foi aquilo que eu disse aos jogadores, o nosso desafio é nós chegarmos aqui, independentemente de quem esteja do outro lado, o máximo respeito por qualquer um adversário, mas o maior respeito tem que ser por nós, pelos nossos torcedores e por uma identidade que nós fomos criando, nós, equipa técnica, e a que já estava para trás, e a identidade que é inerente à história e à tradição do clube. Portanto, é, como te digo, naturalmente sermos nós próprios, fazermos e praticar, pormos em campo aquilo que sempre trabalhámos desde o dia 1 e deixar os jogadores numa zona de conforto, se é que podes falar nisso, dentro daquilo que são as nossas formas de trabalhar, aquilo que eles já sabem que têm que fazer nos diversos momentos do jogo. A partir daí, quando a bola começa a rolar, eu aí sou sincero. O foco
do profissional de futebol, seja o treinador, seja o jogador, é que quando a bola começa a rolar, acabou a ansiedade, acabou tudo o que é externo. A partir daí é a bola, o colega, o adversário, o espaço, o atacar, o defender, o reagir à perda e por aí fora. E o treinador é igual. O treinador é igual. Muitas das vezes nós nem ouvimos o que está à nossa volta, às vezes nem os meus assistentes, porque tu estás tão focado naquilo que estás a ver, para tomar decisões, para analisar o que está a acontecer, que não há a mínima hipótese de haver sentimentos transversais que não seja a concentração. Tá. Aqui, Renato, Antônio Chamorro da ESPN. Lá, Antônio. Muitos jogadores falaram dessa retomada de confiança agora com esse tempo que vocês têm esse final de primeira parte de temporada muito forte. Isso te faz sonhar alto com esse elenco, com a mentalidade que ele tem de ter sido vencedor, de ter passado por muita coisa? Isso te traz uma confiança e essa possibilidade de sonhar alto no Mundial? Olha, eu entendo a tua pergunta, mas vou-te desiludir porque eu não sonho. Para já pouco durmo para poder sonhar. E quando estou acordado tenho objetivos, não tenho sonhos. Eu defino objetivos na minha vida e trabalho por eles. O meu objetivo imediato é chegar amanhã aqui ao estádio e ganhar o jogo e, se possível, fazer uma exibição que orgulhe a nossa torcida. Esse é o meu objetivo primeiro. E não me adianta estar a pensar se vamos passar de grupo, se é o Paris Saint-Germain, se é o Atlético de Madrid, porque o primeiro jogo e o próximo é o mais importante de todos. Portanto, não tenho sonhos absolutamente nenhuns, até porque a palavra sonho às vezes transporta-te para mundos que não são reais, e isto é tudo muito real, e nós temos que ser todos muito reais e muito verdadeiros. Portanto, eu tenho objetivos e o objetivo amanhã é ganhar o jogo e, se possível, jogando bem. Renato, aqui do lado, Júlio Gomes, Band, UOL, boa tarde, boa noite. Boa tarde. Renato, queria te propor uma pensata, na verdade. Aqui no Brasil, lá no Brasil, né, sempre se deu muito mais importância ao Mundial, ou à Intercontinental, ou como quer que se chame, do que ao torneio continental mesmo, ainda que tenha sido sempre, obviamente, muito considerado. Na Europa, nós sabemos que, historicamente, é o contrário, né? Essa é a hora de um tira-teima de verdade. É a primeira vez que a gente pode, de fato, comparar times sul-americanos com times europeus, e agregando a isso, você agora teve tempo para treinar. Você, o Abel Ferreira, o Felipe Luiz, todo mundo teve tempo para treinar. Isso pode fazer uma diferença importante para os times brasileiros? Olha, eu vou dividir a tua resposta em duas. Primeiro, esta é uma competição que não dá para comparar com o que se fazia antes da chamada Taça Intercontinental ou aquilo que fosse, porque o europeu praticamente chegava e só fazia 2 jogos, a semifinal e a final, ou outras equipas só faziam a semifinal e a final. Não há aqui um continuar de teres uma fase de grupos e depois teres prova a eliminar. Portanto, isto já te dá alguma regularidade comparativamente com o que era essa competição. Portanto, é incomparável. E eu vou-te explicar. Tomando o pulso ao que se passa na Europa, no meu país e com colegas que trabalham em outros países, vou-te dizer que a ambição é enorme para esta competição. E entende-se, porque é a primeira vez que ela acontece, porque é a primeira vez que se faz um Mundial de Clubes onde tu reúnes 32 equipas dos vários quadrantes do mundo. Então não dá para comparar, e aquilo que eu sinto é que eles todos querem ganhar, que eles todos vêm em força. Quem parou deu uns dias de pausa e voltou para treinar, para preparar esta competição. Não acredito que haja uma equipa que olhe para este evento e diga vou ali passar uns dias e fazer uma pré-temporada para os meus jogadores, nada disso. Portanto, totalmente enfocados todos em querer ganhar a competição. A outra pergunta era sobre o treino. Se o treino iguala, né? Não, claro. Eu já me cansei de dizer e enquanto fanático do treino, enquanto... Não sei se há mais que eu, mas pelo menos sou igual àquilo que mais acredita no treino e aquilo que o treino influencia na forma como uma equipa
como um desporto coletivo funciona, até o individual. Se nós formos ver, por exemplo, vou buscar o exemplo do Rafa Nadal, tenista, desporto individual, não tem que haver conexões com outros colegas, correto? Se treina 5 a 6 horas por dia, imaginam que estas pessoas não dão interesse ao treino. Se nós temos que colocar 11 jogadores a pensar a mesma coisa, em determinado momento, com e sem bola, imagina o trabalho que isto dá. E não é só com vídeos e não é só com conversas individuais, não. Tu tens que levar os jogadores para o campo e tens que dar comportamentos ao teu cérebro para que o cérebro passe comportamentos motores para que os jogadores, ao fim da repetição, porque treino é repetir, esse comportamento seja adquirido pelo teu corpo e já seja algo automático. Isto só com repetição. E, portanto, como eu tenho 23 anos de treinador e já passei por vários clubes e várias fases, da formação, da base até ao futebol profissional, cada dia que passa eu acredito mais no treino. E nesta semana eu vi, dia após dia, o que a minha equipa voltou a fazer, pelo menos nos treinos, voltou a fazer comportamentos que tinha perdido. E vou já dizer aqui, nós sofremos 2 golos com o Ceará, no último jogo oficial, em comportamentos que nós exatamente perdemos por não termos tempo para treinar. Ponto final, parágrafo. Assim de claro, num jogo em que foi um XG quase de 0, em que o Ceará quase não teve oportunidades de golo, conseguimos sofrer 2 golos em 2 oportunidades dentro da área, em comportamentos que nós treinámos durante algum tempo e depois deixámos de treinar por falta de... Os meus jogadores, ou os jogadores no Brasil, praticamente só recuperam. E repito, quando eu falo disto, não é uma queixa. Atenção, eu estou a responder à sua pergunta e é uma constatação daquilo que é. Não é uma queixa, como digo sempre, se fosse uma queixa eu não tinha voltado ao Brasil e trabalho no Brasil com muito orgulho e muita felicidade. Renato, Sofia Miranda da TV Globo. Olá, Sofia. Tudo bem? Tudo. Você acabou respondendo a pergunta que eu ia fazer. Vou roubar perguntas uns aos outros. Pergunta sobre jogo posicionado. É. Então eu vou mudar um pouquinho. Sabendo agora, querendo saber de você, enquanto profissional, sua satisfação pessoal de estar nessa competição e num grupo que você está ao lado de grandes técnicos também, como o Simeone, como o Luiz Henrique. Como é que está o Renato Paiva enquanto treinador, a satisfação pessoal de estar aqui? Olha, eu não gosto muito de falar de mim, até porque isto é um desporto coletivo e para além de ser um desporto coletivo, acima de mim estão os jogadores, porque os jogadores são o mais importante do jogo e serão sempre, e acima dos jogadores e de mim todos está o Botafogo. Mas não deixa de ser curiosa a pergunta que me fazes, porque hoje acordei com uma mensagem que recebi de Portugal que me emocionou bastante e que falava do Renato que viam há alguns anos atrás enquanto treinador da base do Benfica e que acompanharam a minha trajetória desde sempre. E então tu de facto olhas para trás e vês onde começaste e como começaste, com os sub-10 e os sub-14 e em campos de areia e tudo mais. E obviamente, quando eu comecei ali, eu tracei um objetivo para a minha carreira, não um sonho, mas um objetivo para a minha carreira, que era de facto poder chegar a estes níveis, a estes patamares de competição. E hoje acordei com essa mensagem que de facto é muito bonita, que me dizia para desfrutar, porque já não há mais o Renato dos meninos do Benfica, há um Renato já com uma carreira, com alguns títulos, uma trajetória bonita, da qual eu me orgulho muito, porque foi sempre a pulso, porque foi sempre na dificuldade, e que hoje chega a um gigante do futebol mundial, do futebol brasileiro, e que me permite, chegando a este gigante, estar a disputar esta competição. Portanto, de facto, eu olho para trás com alguma nostalgia, olho para trás com muito orgulho e olho para trás pensando tudo aquilo que eu me privei, tudo aquilo que eu me privei em questões familiares, em questões de muitas das vezes poder estar de férias e não estava a fazer estágios com outros treinadores, com o Simeone, por exemplo, é um deles.
de facto todas as dificuldades que eu tive para chegar aqui e de facto valeu muito a pena. Valeu muito a pena e eu quero de facto desfrutar muito, com muita responsabilidade, porque esse desfrutar é limitado. Tenho que obviamente orientar uma equipa e venho aqui com a máxima ambição, mas o pessoal é quando tu paras para pensar e olhas para trás, dizes que gostou, doeu, mas valeu muito a pena. ¿Cómo está, profesor Renato Paiva? Una pregunta en español. Eduardo López, del diario AS. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Un poco respondiendo o continuando con su pregunta de ahora, con su respuesta de ahora. Hace año y medio más o menos tuvo usted un golpe más o menos duro en su carrera con esa derrota con Toluca en Herediano, en una Conca Champions para clasificar precisamente a este Mundial de Clubes, ¿no? Luego se repuso, el equipo llegó lejos, luego salió del equipo y ahora está ahora en Botafogo. ¿Qué significa para usted estar en esta nueva oportunidad en su carrera, un año y medio después de tener ese tropiezo que pudo haberlo clasificado a este Mundial con otro equipo? Sí, es una buena pregunta, pero es una pregunta que ya te toca al pasado. Obviamente, como yo siempre digo, ese partido con Herediano es un partido muy raro que aún hoy yo intento percibir lo que pasó en el segundo partido. Pero cuando vas para el entretiempo ganando por 2-0 y teniendo una ventaja de 3 goles y después la pierdes. Entonces es un partido muy raro, pero obviamente un partido que nos tocó, pero nuestra vida también es así, es de aprendizaje, aprender con este tipo de situaciones. Como bien dices, a partir de ahí el equipo mejoró bastante y llegó al punto donde llegó. Es una pregunta que se conecta mucho con este tipo de competición. Como yo siempre digo, el cementerio del fútbol está lleno de favoritos, lleno. Y después tú llegas como favorito y sales como perdedor. Entonces hay que tener mucho respeto por este tipo de competición, por el tipo de adversarios que tenemos por delante. Pero sí, como ya había dicho, mis 23 años he tenido títulos, he ganado títulos, he tenido momentos muy bonitos, pero también momentos difíciles. Ese fue un momento difícil, pero es un momento que refleja mucho lo que es mi característica y mi personalidad, la resiliencia, el aprender con los errores, en los momentos difíciles, crecer, levantar y seguir adelante. Y eso me ha hecho después hacer una trayectoria muy bonita en Toluca y que después me ha traído aquí y seguimos aquí ahora con muchísimo orgullo y muy ilusionado en este torneo.